Olá, sou o professor Wallace Alves. Esta aula é intitulada Introdução aos Sistemas de Abastecimento de Água. Nela abordaremos um breve histórico acerca da evolução dos sistemas de abastecimento de água no país e no mundo, aspectos relacionados ao tratamento de água e concepção de sistemas de abastecimento de água. A água é um recurso indispensável para a manutenção da vida humana. Por isso, há necessidade de se terem políticas públicas para o gerenciamento desse bem tão precioso, essencial à vida humana. A principal função dos sistemas de abastecimento de água é fornecer a água potável para a população, visto que a água contaminada pode provocar uma série de patologias. Um conceito muito aplicado na medicina é o de saúde, que diz respeito ao completo bem-estar físico e mental do indivíduo, ou seja, não somente a ausência de doenças ou patologias físicas, mas também aquelas mentais. A saúde pública é uma ciência que tem como objetivo principal promover a saúde pública de qualidade e para todos. E o saneamento, como já conceituado anteriormente, ele faz parte da saúde pública, principalmente dentro da medicina preventiva, que visa reduzir o contágio pela população devido à doença de veiculação hídrica. Nesta imagem é possível notar um sistema completo de abastecimento de água, que vai desde a captação em um curso de água até a sua distribuição para toda a população. E aqui temos outras etapas que incluem a adução, o tratamento e também a reservação através de reservatórios que posteriormente levarão essa água através de canalizações para toda a população. Esse fluxograma representa de forma simplificada todas as etapas que a água passa até ser distribuída para toda a população. Inicia-se na captação através de um manancial. Após isso, a água sofre uma adução. Esta água ela é bruta, ou seja, ela ainda não foi tratada. Após isso, ocorre o tratamento através de uma série de etapas dentro da estação de tratamento de água. Essa água ela é aduzida novamente até um centro de reservação, ou seja, até um reservatório, e por fim, ela é aduzida e distribuída para toda a população. Nestas duas imagens é possível notar a função básica do sistema de abastecimento de água, que é a potabilização das águas. Aqui temos em vermelho essa curva representando a água bruta, ou seja, aquela água que é captada de um curso de água. Note que ela está muito abaixo dessa linha amarela que representa o padrão de potabilidade. Esse padrão ele é estipulado pelo Ministério da Saúde aqui no país. A partir do momento que a água ela é tratada, ela fica sempre acima do padrão de potabilidade. Ou seja, ela está própria, aqui representada nessa curva verde, para ser consumida pela população. Aqui embaixo temos a diferença de coloração da água bruta, que foi captada em um curso de água, a água que sofreu um processo de decantação dentro da ETA, note a mudança de tonalidade, a água que foi filtrada após ser decantada e, por fim, a água que sofreu todo o processo de tratamento. Está própria para o consumo humano. Agora vamos falar um pouco sobre a evolução histórica do sistema de abastecimento de água, até chegar aos dias atuais. Em 4000 a.C., os gregos já recomendavam a purificação da água através da fervura, que visava eliminar os micro-organismos e mudar a tonalidade da coloração, tornando mais clara. Em 1500 a.C., os gregos já utilizavam alguns tipos de mecanismos para fazer uma filtração da água, ou seja, separar a parte sólida da parte líquida. Em 500 a.C., Hipócrates, considerado o pai da medicina, ele criou um documento chamado de Ares, Águas e Lugares, em que recomendava a fervura e a filtração da água para posterior consumo humano. De 300 a.C. a 300 d.C., os engenheiros romanos desenvolveram mecanismos para coletar e distribuir a água para o público. Esses mecanismos baseavam-se nos aquedutos, que são aqueles monumentos históricos que estão presentes em Roma até hoje. De 500 a 1600 d.C., ocorreu uma pequena evolução em relação aos sistemas de abastecimento de água. Essa idade, conhecida como Idade Média, não apresentou evolução significativa em relação a esses sistemas de água. Já em 1676, foi inventado o primeiro microscópio, que aumentou significativamente
a visão em relação às doenças de veiculação hídrica. Já em 1804, na Escócia, ocorreu o desenvolvimento dos primeiros filtros com filtração lenta aplicados no abastecimento público de água. E em 1807, também na Escócia, ocorreu o primeiro sistema de abastecimento de água público. Já em 1829, na Inglaterra, desenvolveu-se os primeiros filtros de filtração lenta com aplicação de areia. Nesse período, começou-se a estabelecer os primeiros padrões de potabilidade da água, como a turbidez, a cor aparente, dentre outros. Já em 1854, John Snow, através de seus estudos, mostrou que a água era um veiculador de doenças, ou seja, ela infectava as pessoas que consumiam a água contaminada. A partir dos estudos de John Snow, Louis Pasteur, em 1870, elaborou a teoria dos germes, ou seja, havia a presença de micro-organismos dentro da água que provocavam as doenças na população. Em 1881, descobriu-se a ação desinfectante do cloro, ou seja, o seu poder de eliminar os micro-organismos presentes na água. E em 1890, na Alemanha, a desinfecção da água era feita a partir da aplicação do cloro. A partir disso, outros países como a Inglaterra e os Estados Unidos começaram a aplicar o cloro no tratamento de águas para o abastecimento público. Por volta de 1900, ocorreram as maiores evoluções em relação ao sistema de filtração presente nas ETAs. Foram desenvolvidos filtros por filtração rápida, diminuindo assim o tempo para o tratamento da água. Atualmente, para uma água ser considerada potável, ela precisa atender os padrões de potabilidade de cada localidade. Aqui no país, quem estipula os padrões de potabilidade é o Ministério da Saúde. Esses parâmetros servem para confirmar que a água está apta para o consumo humano. Temos alguns dados relacionados a esses padrões de potabilidade. Aqui temos dados sobre desinfecção de águas subterrâneas. Notem que existem padrões para a filtração rápida e para a filtração lenta. Esses padrões eles são representados em unidade de turbidez. Esse padrão ele estipula a quantidade máxima de unidade de turbidez presente na água para ela ser considerada potável. Aqui temos os parâmetros estéticos relacionados à potabilidade da água, como por exemplo, a turbidez, a cor, dentre outros. Todos os padrões descritos aqui relacionam a quantidade máxima permitida para que a água seja potável. Existem também os padrões microbiológicos para que a água seja considerada potável. Dentre eles, temos os coliformes termotolerantes. Temos também os padrões de coliformes fecais e de bactérias heterotróficas. O Ministério da Saúde também estipula os padrões de potabilidade para compostos inorgânicos, como por exemplo, o arsênio, o chumbo, o cobre, o cromo, dentre outros. Há também os padrões para compostos orgânicos, como por exemplo, o benzeno, o estireno, o cloreto de vinila e vários outros. Os compostos orgânicos relacionados aos agrotóxicos também são abordados pelo padrão de potabilidade, como o alaclor, o clordano, a atrazina, o benzeno, dentre outros. Ainda dentro dos compostos inorgânicos, temos os subprodutos da desinfecção, que são os ácidos aloacéticos, o clorito, o bromato, as cloraminas, dentre outros. Todos esses aspectos, eles estão presentes e estão estipulados pelo padrão de potabilidade desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Sugiro que deem uma pesquisada nesse padrão de potabilidade, analisem, estudem para verificar como ele é. Cabe ressaltar que a potabilidade da água ela será comprovada através de análises laboratoriais que comprovam a quantidade máxima estipulada pelo padrão de potabilidade. Portanto, somente após o tratamento, a água pode ser considerada potável desde que atenda o padrão de potabilidade. E para finalizar, vamos falar um pouco sobre a concepção do sistema de abastecimento de água. No início já falamos um pouco sobre isso, agora vamos falar um pouco mais detalhadamente. Basicamente, um sistema de abastecimento de água ele é composto pelas etapas em que ocorre a captação no manancial, a adução da água bruta, o tratamento que ocorre em uma estação de tratamento e dentro dessa estação de tratamento existem várias etapas que são elaboradas conforme a água bruta que é coletada. Dentre essas etapas ocorre o tratamento convencional
que é composto pela coagulação, a floculação, a sedimentação, a filtração e a desinfecção, e pode ainda haver a fluoretação e a correção do pH. Após a água ser tratada, ela é aduzida através de tubulações até o centro de reservação, ou seja, os reservatórios, e por fim ela é distribuída através das redes de distribuição para toda a população. Aqui temos um fluxograma que representa o tratamento convencional em um sistema de abastecimento de água. Note que ocorre a captação da água bruta em um manancial. Essa água ela pode receber um agente oxidante e um polímero na entrada do sistema de tratamento, ou seja, quando ela entra na ETA, ocorre o processo de coagulação com a aplicação de um coagulante. Após isso, a água é floculada. Depois da floculação, ocorre a sedimentação ou decantação. Após a decantação, a água é filtrada. Após a filtração, ocorre o processo de desinfecção, fluoretação e correção do pH. E, por fim, a água já pode ser distribuída para a população. Dependendo da qualidade da água bruta captada, algumas das etapas presentes no tratamento convencional, elas podem ser eliminadas ou até mesmo há necessidade de se acrescentar mais etapas. Neste exemplo, note que a sedimentação ela não ocorre. A água ela passa do manancial para a coagulação, floculação, após isso ocorre uma filtração direta e as etapas finais de desinfecção, fluoretação e correção do pH para que a água seja consumida pela população. Neste outro exemplo, duas etapas do tratamento convencional elas foram eliminadas devido à qualidade da água bruta. Ressalta-se que essas etapas elas podem ser ajustadas conforme esta qualidade. Note que a água ela é coletada no manancial, passa pela etapa de coagulação, após isso ela já é filtrada e já vai para a etapa final de desinfecção, fluoretação, correção do pH para ser distribuída à população. Portanto, as etapas que estão presentes no tratamento, elas sofrem alterações devido à qualidade da água bruta do local em que é coletada. Algumas etapas podem ser acrescentadas ao tratamento e algumas etapas do tratamento convencional podem ser eliminadas conforme a necessidade. Em relação à introdução ao sistema de abastecimento de água, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!